E aí, vamos lá? Vamos continuar nossa aula sobre citologia? Então, hoje, pessoal, a gente vai falar, como combinado na aula anterior, sobre as organelas e estruturas celulares, tá? Então, todas as estruturas e organelas que estão relacionadas com a célula, dentro e ali externamente grudadas a ela. Então, a primeira estrutura que eu trago para vocês é do glicocálice. O glicocálice, meus queridos, é um envoltório externo à membrana plasmática da célula. Olha só, lembra que eu falei para vocês que a membrana plasmática é aquela estrutura mais externa da célula que dá a forma da célula? Então, ligado ali, ó, grudado nessa membrana plasmática, a gente encontra aí o glicocálice, certo? Mas não de todas as células. Esse glicocálice ele vai estar presente ali em células animais e de alguns protozoários. E o que seria esse glicocálice? Para que serve ele, professor? Aqui, pessoal, nessa imagem, a gente consegue visualizar o glicocálice representado em verde. Esse glicocálice vai estar aqui ligado, né, essa membrana plasmática, como eu falei, e como ele, essas estruturas que está aqui, ó, meio que pontudas assim, é a estrutura que vai receber o primeiro contato com qualquer substância ou até estruturas e células que chegar até essa célula. Então, ele vai principalmente ali ser uma estrutura de proteção física e química. Ok? Ele vai também fazer o reconhecimento celular. Ele vai reconhecer estruturas que venham chegando ali, como, por exemplo, ó, tem um vírus aí, ó, se ligando a esse glicocálice. Então, a depender do tipo de proteína que esse vírus tenha e que o glicocálice também tenha, esse glicocálice vai reconhecer esse vírus e vai permitir que ele ou entre na célula, ou então ele não se ligue nunca. Então, ele vai proteger ou não essa célula, tá? Então, normalmente, essa é uma das funções também do glicocálice, de reconhecimento. Ó, da mesma forma aqui, tem essa bactéria tentando se ligar a esse glicocálice. A depender do tipo de substância que ela tenha, se for igual a desse glicocálice, então vai ocorrer um reconhecimento ali e essa bactéria pode acabar se ligando a esse glicocálice, tá bom? Então, esse glicocálice, pessoal, ele também tem a função de retenção de nutrientes e de enzimas. Então, ó, aqui a gente tem um hormônio. Se for importante para a célula, esse glicocálice ele vai conseguir reconhecer esses nutrientes e vai poder aí reter para a utilização por a célula. Então, de forma geral, já que ele está meio que controlando tudo que vai chegando ali imediatamente na célula, ele vai fazer com que ocorra uma manutenção do microambiente ao redor da célula. Tranquilo? Esse é o glicocálice. Bom, uma outra estrutura, pessoal, que também fica ainda do lado de fora da célula, é chamada de parede celular. Ó, parede, como a parede da nossa casa. Só que no caso aí a gente tem a parede celular, ou seja, a parede da célula. Bom, essa parede, meus queridos, é encontrada nas células das plantas, dos fungos, de boa parte das bactérias e de protozoários, alguns protozoários, tá? Então, essa parede celular, assim como a parede da nossa casa, ela geralmente é rígida, ela é dura, ok? E ela vai conferir principalmente a sustentação, tá, da célula e vai conferir também resistência e proteção. Então, ó, lembra muito a função da parede da nossa casa. A parede da nossa casa, ela faz o quê? Ela sustenta a nossa casa, não é verdade? E ela nos traz o quê? Proteção, nos traz resistência. Então, da mesma forma, a parede da célula tem essas funções. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês visualizarem mais ou menos. Então, aqui, ó, nessa parte interna que vocês estão vendo aí em cinza, é a parte propriamente da célula. E por fora, em amarelo, a gente vê aí a proteção da parede celular, ok? Então, aqui a gente vê, ó, mais um detalhe dessa parede celular. A gente vê que em alguns determinados espaços, ela acaba tendo alguns poros, alguns buracos, alguns orifícios, tá certo? Alguns poros. Então, vamos seguindo. Outra estrutura, pessoal, agora já dentro da célula, tá certo? Citoesqueleto, é o citoesqueleto. Ó, como o nome está falando, é o esqueleto da célula. Fechado? Então, o esqueleto da célula, pessoal, ele é formado por uma rede de fibras de proteína. Então, ele é formado como se fosse por uma teia de aranha, certo? Então, tudo isso que vocês veem aqui, esses filamentos, esses fios, é justamente o citoesqueleto. Então, a gente vai ter alguns filamentos mais grossos e outros mais finos. E qual a função, professor? Vocês estão vendo que esses filamentos, eles estão aí, ó, enrolando as estruturas, as organelas que tem dentro da célula.
Então, uma das funções é definir e organizar a estrutura da célula, certo? Ele também vai ajudar aí na realização de alguns movimentos da célula e, claro, ele vai possibilitar o deslocamento de materiais no interior da célula. Então, aqui, por exemplo, a gente vê uma mitocôndria em amarelo. Então, veja que esses fios estão enrolados aí nessa mitocôndria. Então, são esses fios aí que vai determinar se essa mitocôndria vai poder se movimentar aí dentro dessa célula ou não. Tranquilo? Bom, pessoal, o citoesqueleto, né, essa rede de fibras proteicas aí, elas podem ser de 3 tipos, certo? Elas são classificadas em 3 grupos. O grupo dos microtúbulos, que são essas fibras mais grossas, aqui que vocês estão vendo, ó, essas fibras mais grossas são os microtúbulos. Esses microtúbulos, pessoal, eles são formados por proteínas globulares, ou seja, essas bolinhas aí, ó, de proteína, chamadas de tubulina, e são mais grossos, ok? Os filamentos intermediários, que são um pouco mais finos do que esses microtúbulos, e eles são formados pela união de mais de 50 tipos de proteína, certo? Então, são formados por vários tipos diferentes de proteína, como a queratina, que é encontrada, por exemplo, nas nossas unhas. Um outro tipo de filamento são os filamentos de actina, como o nome está falando, são filamentos formados por proteínas também globulares, ó, proteínas arredondadas, de actina, tá certo? E aí, nesse caso, elas vão formando aí alguns feixes. Esses filamentos de actina, eles já são mais finos do que os filamentos intermediários, tá? Então, aqui a gente vai ter esses filamentos um pouco mais grossos, depois os filamentos mais intermediários e depois filamentos ainda mais finos. Tranquilo? Esses são os filamentos que são encontrados no citoesqueleto. Bom, uma outra estrutura, né, uma organela que é encontrada dentro da célula, extremamente importante, é uma organela membranosa, ou seja, formada por membranas, que ela é encontrada em todas as células eucarióticas, exceto aquelas que não realizam respiração celular, ou seja, as células anaeróbicas, ok? Então, essa organela, a mitocôndria, ela é formada por 2 membranas, que são lipoproteicas, que lembra a membrana plasmática, né? É uma membrana formada de lipídios com proteínas. Então, ela vai ter uma membrana mais lisa, essa membrana externa, que é lisa, e ela vai ter uma membrana interna, que ela é toda pregueada, ó. Então, ela vai formando aí essas estruturas aí pregueadas, ok? Bom, essa estrutura aqui de membrana interna, ela é preenchida pela matriz mitocondrial, que vai apresentar diversas enzimas, DNA, RNA e pequenos ribossomos, que nós vamos falar sobre eles mais à frente, tá bom? Bom, essa organela, ela apresenta a capacidade de autoduplicação, ou seja, de uma mitocôndria é possível formar outras mitocôndrias a depender da necessidade da célula. Qual é a função, professor, dessa mitocôndria? A principal função da mitocôndria é produzir energia através da respiração celular. Então, através do processo chamado de respiração celular, essa mitocôndria vai produzir energia, ok? Vai produzir ATP. A gente vai falar lá na frente, nas próximas unidades, sobre esses processos celulares, ok? Bom, outro tipo de organela é chamado de plastídio, né? Os plastídeos são organelas membranosas presentes nas células vegetais e das algas, ok? Então, inicialmente, para que ocorra a formação desses plastídeos, a gente tem o protoplasto. O protoplasto é uma bolsa incolor de células embrionárias aí dessas plantas e dessas algas que vão dar origem aos plastídeos, tá? E qual é a função dos plastídeos, professor? A função dos plastídeos estão relacionados com realizar a fotossíntese e com o armazenamento de substâncias. Então, a gente tem 3 tipos de plastídeos. Os leucoplastos, tá? Que normalmente eles não vão apresentar pigmentos e eles são principalmente responsáveis pelo armazenamento de amido, armazenamento de carboidratos, certo? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, essa batata, que é rica em amido, o carboidrato que as plantas aí produziram, né, os amiloplastos, e temos também aqui um outro tipo de plastídeo que é chamado de cromoplasto. Esse cromoplasto, pessoal, ele já é rico, diferente do leucoplasto, ele é rico em pigmentos, os pigmentos carotenoides,
certo? Esses pigmentos são os responsáveis pela coloração das flores, dos frutos, das raízes, certo? E das folhas. Então, os cromoplastos é um tipo de plastídeo que vai apresentar diferentes pigmentos carotenoides que dá a coloração aí dessas estruturas das plantas. E, por último, a gente tem aí o cloroplasto, pessoal. Então, o cloroplasto, eu trago aqui uma imagem melhor para vocês, são aqueles que apresentam o pigmento clorofila, certo? Que é de coloração verde, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse cloroplasto, pessoal, ele é responsável principalmente, pela fotossíntese, tá? Desculpa aí o slide, tá? O nome responsável pela clorofila, mas entendam aí clorofila como fotossíntese, tá? Então, a principal função do cloroplasto é a fotossíntese, que está diretamente relacionada com o pigmento clorofila, de cor verde. Ok? Pessoal, o cloroplasto, ele lembra muito a mitocôndria, né? A forma dele é parecida com a da mitocôndria, e ele também é formado por duas membranas lipoproteicas. Uma membrana mais externa e uma membrana interna. E essa membrana interna, pessoal, ela vai apresentar algumas estruturas, são chamadas aqui, ó, os tilacoides, que lembram moedas. Pensem aí em uma moeda. Cada moeda é chamada de tilacoide. E quando essas moedas elas ficam empilhadas umas nas outras, elas são chamadas, essa união, esse conjunto de moedas aí, de tilacoides, é chamado de grão, ok? Então, essa cavidade interna, ela também é preenchida por um líquido. Então, ela é preenchida pelo estroma, esse líquido é chamado de estroma, que vai apresentar, assim como a mitocôndria, enzimas, DNA, RNA e pequenos ribossomos, tá? Assim como a mitocôndria também, esse cloroplasto, ele vai ter a capacidade de autoduplicação, ou seja, a partir da necessidade da planta ali, daquele órgão onde tem essa célula com cloroplasto, a depender da necessidade dela, pode ocorrer a formação de novos cloroplastos a partir daqueles que estão ali, tá? Então, um cloroplasto pode, por exemplo, formar outro, tá certo? Então, capacidade de autoduplicação. Fechado? Bom, aqui eu trago para vocês um outro tipo de organela, também membranosa, que é chamado de ribossomos. Os ribossomos, pessoal, nada mais são do que pequenos grãos, pequenos grânulos, constituídos principalmente de proteína e RNA, que estão presentes em todos os organismos, sejam eles procariontes ou eucariontes, tá? Qual é a função dos ribossomos, professor? Os ribossomos têm a principal função na síntese de proteínas, ou seja, na produção de proteínas, ok? Num processo chamado de tradução, ok? Professor, explique para mim, relaxem, que nas próximas unidades, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar aí esses processos de produção de proteína. Tranquilo? Bom, outra estrutura que eu trago aqui para vocês, pessoal, é o complexo de Golgi, tá? Mas eu vou deixar para falar do complexo de Golgi daqui a pouco, só um minuto. Então, vamos falar primeiro aqui sobre os retículos endoplasmáticos. Os retículos endoplasmáticos, pessoal, também são estruturas membranosas que tem dentro da célula eucariótica. Na verdade, formam uma rede de tubos e bolsas, certo? Em continuidade com a membrana plasmática e o núcleo. Então, na verdade, esses retículos endoplasmáticos, eles vão estar ligados tanto ao núcleo da célula, quanto à membrana plasmática da célula, tá? Então, meio que vai formar uma ponte aí. Ok? E aí a gente vai ter dois tipos de retículo endoplasmático, o retículo liso e o retículo rugoso. O retículo liso, ele vai ter a função de síntese de algumas substâncias, como ácidos graxos, fosfolipídios, estrógeno e andrógenos, que são também responsável pela condução de impulsos elétricos e pela neutralização de substâncias tóxicas, tá? Voltando aqui rapidamente, lembrei, responsável pela produção de hormônios, né? Estrógeno e andrógeno, ok? Então, retículo endoplasmático liso. Já o retículo endoplasmático rugoso, granuloso, ele vai apresentar como rugas aí os ribossomos. Então, essas bolinhas aí, essas rugas que aparecem no retículo endoplasmático rugoso, nada mais são do que
Ribossomos. Então, claro, se tem ribossomo, com certeza ele vai estar relacionado à síntese e transporte de proteínas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, essas proteínas que serão produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso, granuloso, serão para atuar fora da célula. Então, essas proteínas serão produzidas e encaminhadas para fora da célula, tá certo? Além disso, o retículo endoplasmático rugoso, ele também é responsável pela síntese de algumas enzimas lisossômicas, que nós vamos falar mais à frente. Então, já que aquelas proteínas que são produzidas aqui, ó, pelo retículo endoplasmático rugoso, precisa sair da célula, alguém vai ter que levar lá para fora, não é isso? Então, aí chegamos ao complexo de Golgi, que é um conjunto também de bolsas membranosas, formando cisternas aqui, ó, como vocês podem ver, formando essas cisternas, e algumas vesículas que vão ser as responsáveis para liberar essas substâncias das células eucarióticas, tá? Pessoal, o retículo, ou o complexo de Golgi, melhor dizendo, essa estrutura em vermelho aqui, ele vai apresentar dois lados, duas faces. A face cis, que está voltada para o retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, vai receber as vesículas contendo, por exemplo, as proteínas que têm que ser liberadas lá fora. Então, essa fase cis vai receber essas vesículas do retículo endoplasmático rugoso e esse complexo de Golgi ele vai ter a face trans, que é a face no qual o próprio complexo de Golgi vai liberar as suas vesículas para sair da célula, tá? Para se ligar aqui à membrana plasmática e liberar substâncias da célula. Então, qual é a função, professor? Eu meio que já falei aí, não é verdade? Então, ele é um centro de transformação, então ele recebe proteínas aqui, por exemplo, do retículo endoplasmático rugoso, ele vai transformar essas proteínas, vai armazenar aqui nessas cisternas, depois ele vai empacotar e vai mandar para serem liberadas para fora dessa célula, tá bom? Então, ele também tem a função de formação do acrossomo, que está lá na cabeça do espermatozoide, e esse acrossomo aí vai ter a função ali em ajudar na penetração do espermatozoide no óvulo. E também ele está relacionado com a produção de lisossomos, que a gente também vai falar mais à frente. Tranquilo? Vamos lá. Então, os lisossomos, quem são, professor? Os lisossomos. Então, os lisossomos lá produzidos pelo complexo de Golgi também são bolsas membranosas, né? Então, são essas bolsas aqui membranosas, esféricas, arredondadas, que contêm enzimas. Então, vão apresentar algumas substâncias aqui chamadas de enzimas, que são enzimas digestivas, ou seja, que vai digerir substâncias dentro da célula. Então, por exemplo, a célula, pessoal, normalmente ela vai receber algumas substâncias, seja no formato líquido, chamadas de pinossomo, ou seja no formato sólido, chamado de fagossomo. Então, quando a célula recebe algumas substâncias, alguns materiais sólidos dentro da célula, ela vai precisar digerir esse material para absorver ali o que tem ali, certo? Então, quem é que faz isso? Os lisossomos. Então, a função do lisossomo é qual? Digestão intracelular, ou seja, digestão dentro da célula. Então, recebeu esse material através de outros tipos de bolsa, esses materiais vão chegar, então, lá no lisossomo. Então, quando o lisossomo liberar suas enzimas dentro, né, dessa bolsa, ocorre a digestão desses materiais. Então, função do lisossomo, digestão intracelular. Aí eu trouxe para vocês os peroxissomos, que são muito parecidos, pessoal, com os lisossomos. Também são bolsas membranosas e que vão apresentar tipos específicos de enzimas lá nas células animais e vegetais que tem a função, pessoal, de degradar algumas substâncias tóxicas para a célula. Então, conforme tem o metabolismo das células, né, o metabolismo do corpo, acaba ocorrendo a produção de algumas substâncias que não são importantes para o corpo, que na verdade vão causar alguns malefícios, como o peróxido de hidrogênio. Então, vai ter essa estrutura aí, essa organela celular, que vai capturar essa substância que vai fazer malefício para a célula e vai transformar ela em substâncias benéficas para a célula. Então, por exemplo, o peroxissomo, ele vai degradar, ele vai quebrar a molécula de H2O2, de peróxido de hidrogênio, em moléculas de água e uma molécula de oxigênio. Tá certo? Então, o peroxissomo
para a degradação de substâncias tóxicas dentro da célula. Além disso, ele também participa da produção dos ácidos biliares que serão utilizados lá no fígado, tá? Bom, aí a gente tem um outro tipo de estrutura, pessoal, membranosa, que está presente na maioria das células eucarióticas. Né? A gente vai ter os vacúolos que são encontrados nas células animais, na forma de vacúolos digestivos, ou seja, estão relacionados à digestão intracelular. A gente vai ter os vacúolos pulsáteis, encontrados nos protozoários, que têm relação com o equilíbrio osmótico, ou seja, eles vão regular a quantidade de água que fica dentro do protozoário, e a gente vai ter também os vacúolos de suco celular, ou seja, são vacúolos de armazenamento de água e de substâncias importantes para as plantas, tá bom? Aí a gente tem também os centríolos, que são organelas não membranosas, ou seja, não são formados por membranas, e que têm a capacidade também de autoduplicação. Lembra que eu falei de autoduplicação em mitocôndria e cloroplasto? Pois é, o centríolo ele também tem essa capacidade. A partir de um centríolo pode ser originado outro, ok? Então, esse centríolo ele vai ter função, pessoal, relacionada à divisão celular. Esse centríolo ele vai organizar o fuso mitótico para que ocorra as divisões celulares. Ele está principalmente lá na mitose, no processo de mitose, ok? Na meiose também. Então, esse centríolo, ele também vai ter a função de formar cílios e flagelos, que a gente fala, no próximo slide. Pessoal, é importante dizer que esses centríolos, eles são formados pelos microtúbulos. Lembra dos microtúbulos encontrados lá no citoesqueleto? Pois é, esses microtúbulos, eles são os principais constituintes dos centríolos, tá certo? Então, nesse arranjo aqui, ó, 27 microtúbulos organizados em 9 grupos de 3. Aí, aqui, para finalizar nossa aula, eu trago para vocês os cílios e os flagelos. Os cílios, aqui, ó, em tamanho menores, como vocês veem aqui, lembrando os pelos pequenos dos nossos olhos. E aqui, em tamanho maior, os flagelos, que para lembrar aí os cabelos, né? Principalmente quando a gente tem um cabelo grande. Então, normalmente, pessoal, os cílios, eles vêm em grande quantidade e os flagelos em menor número, tá bom? Então, são estruturas filamentosas que estão presentes em células procarióticas, como vocês estão vendo aqui a célula de uma bactéria, e também em células eucarióticas, como os protozoários, ok? Então, esses cílios aí, eles têm principalmente a função relacionada com a locomoção da célula, ok? Com a locomoção da célula. A gente encontra o flagelo aonde também, professor? Me dá aí um exemplo, nos animais. No espermatozoide, ok? Então, esses cílios e flagelos, gente, eles também vão ter estrutura formada pelos microtúbulos, tá bom? Então, por hoje é só. Grande abraço e até a nossa próxima aula.